Agora sim. Estamos aí com um probleminha de áudio, mas já foi resolvido. Desculpem aí pela interrupção do áudio. Vou iniciar aqui a minha apresentação novamente. Meu nome é Leandro Ruschel, sou o sócio fundador aí do Grupo LS, né? Uma empresa que presta uma gama de serviços no mercado financeiro. Com muito orgulho aí eu ajudei, né, a fundar também o Brasil Paralelo, né, que nos acompanha aqui nessa transmissão. E estou aqui hoje para falar um pouquinho da situação que nós nos encontramos, sobre o que nos trouxe até aqui, né, quais são os cenários possíveis, como é que todo esse cenário eleitoral afeta o mundo dos investimentos, o nosso mundo pessoal, né, a situação do país, falar um pouquinho sobre a situação internacional e responder dúvidas dos amigos, né? Então, desde já agradeço a presença de vocês aqui nessa apresentação, né? Estamos transmitindo ao vivo aí para alguns canais, né? Bem, antes de nós iniciarmos a apresentação do conteúdo em si, eu já queria deixar um recado para vocês. Junto, né, ao Brasil Paralelo, nós estamos desenvolvendo uma série que vai ser apresentada a partir do dia 18 e que você pode fazer a sua inscrição gratuita, tanto pelo link que acompanha aqui o vídeo, né? Você pode dar uma rolada na página, ver o link, ou ir diretamente em www.odiadepoisdaeleição.com.br, né? Então, se você achar interessante esse trabalho, esse material que nós vamos apresentar hoje, e que você quiser saber mais, né, sobre os cenários das eleições, como é que nós chegamos até aqui, o que esperar para o futuro, como identificar as ameaças e aproveitar as oportunidades que estão correlacionadas a essas ameaças, o diadepoisdaeleição.com.br para fazer a sua inscrição gratuita, ok? Bom, vamos lá. O que nos trouxe até aqui, né? Nós podemos falar diretamente da greve ou paralisação dos caminhoneiros. Inclusive, as últimas informações que nós temos, estive aí falando com algumas pessoas um pouco antes dessa apresentação, as últimas informações que nós temos dão conta que nós ainda observamos muita instabilidade no país, apesar de aos poucos nós observarmos aí a volta, né, do abastecimento. Há muitos protestos, há novas categorias entrando em greve, ou seja, não devemos resolver essa questão que está em aberto tão cedo, né? Só no Rio Grande do Sul são mais de 200 pontos de protesto. No Brasil parece que são mais de 1.000, dependendo da fonte que você olha, né? O fato é que isso vai muito além de uma simples paralisação por preço de combustível, né? Acho que essa é a primeira conclusão que nós podemos tirar desse cenário que nós estamos observando, né? É um fenômeno muito mais complexo e abrangente, e eu queria fazer aí dar uns passos para trás para nós entendermos exatamente essa situação. Eu creio que o início do colapso, né, desse modelo que foi nos dado pela Constituição de 88 e que foi, digamos assim, exponencializado, né, esse modelo mais socialista de Estado,
que foi, né, aproveitado pelo PT em momento de bonança, né, global, de um cenário muito positivo para o Brasil, para ser exponencializado, ele começou a apresentar rachaduras aí a partir de 2013, quando nós tivemos aquele protesto que foi iniciado em São Paulo, né, pelo passe livre, mas acabou se espalhando pelo país afora e acabou sendo um protesto contra tudo, né, que está aí. Na verdade, naquele momento nós já tínhamos o início de um processo inflacionário, a diminuição dos benefícios sociais, ou da capacidade, né, do Estado de manter o nível de benefício social que foi alcançado nos governos petistas, e nós então começamos a ter um processo de revolta, vamos colocar dessa forma, né? E aí nós tivemos uma sequência de protestos, e eles vêm em ondas, né? Isso é uma coisa interessante de perceber. Nós tivemos uma eleição bastante disputada, de uma certa forma, né, resultado de uma fraude, né, mesmo que não tenha ocorrido, a gente não sabe, uma manipulação das urnas, né, só o processo, como é que ele foi feito de contagem de votos e tudo mais, ele não foi transparente, ou seja, a eleição já é questionada, já perde a legitimidade aí, né, mas além disso a gente teve uma situação onde a então presidente Dilma Rousseff esticou a corda ao máximo, manteve aí uma situação artificial de bonança econômica que custou muito caro para o país, né, para se eleger. E a partir disso nós tivemos a completa perda de legitimidade de poder, né? Nós tivemos aí uma situação onde as pessoas perceberam que foram enganadas, né? Aquelas que votaram em si na candidata Dilma Rousseff, e houve então, e mesmo aquelas pessoas que não votaram perceberam, né, a falta de legitimidade, nós tivemos aí o início de um processo de revolta maior da população, aí instigado pela crise que, sem dúvida, foi a maior crise da história brasileira. Nós tivemos, em questão de 3 anos, 2, 3 anos, uma queda de 11% no PIB, né? Coisa que não aconteceu nem na crise de 29, nem na repercussão da crise de 29, que foi a crise mais profunda aí, da história do capitalismo moderno, né? Então, isso gerou um caldo, né, econômico, social, de extrema revolta, e nós tivemos em paralelo, né, a essa situação, a Lava Jato apresentando para o brasileiro exatamente, né, o nível de sacanagem, de corrupção, de crime que acontece aí nas altas esferas da administração federal e mesmo nas esferas intermediárias, né? Não podemos esquecer, por exemplo, de um Pedro Barusco, um gerente, não era nem diretor, mas um gerente da Petrobras, tendo 200 milhões de dólares na Suíça, né? E, enfim, nós tivemos a escancarada situação de total corrupção, né? O Brasil nunca foi um país assim de política limpa, né? Mas os níveis de corrupção que foram atingidos nesse período do PT realmente talvez não tem paralelo em nenhum outro lugar, nenhum outro momento da história mundial. Então, nós tivemos a partir disso uma grande revolta, né, as maiores manifestações que o país já viu, e o resultado foi o impeachment de Dilma Rousseff. De uma certa forma, esse movimento foi interessante no sentido de evitar um caminho venezuelano, mas, por outro lado, nós tivemos uma solução parcial, né, até porque Temer fez parte da chapa de Dilma Rousseff, que, né, ganhou as eleições da maneira que nós acabamos de apresentar, participou de todos os esquemas e foi eleito, né, e tratou de rapidamente fazer algumas reformas econômicas que evitassem o colapso completo do país.
mas sem legitimidade, né, com oposição tanto da esquerda, que o chama de golpista, quanto a direita, que sabe, né, o quanto ele é corrupto, mas o tolerou, vamos colocar assim, com medo de alguma situação mais instável, mais complexa, enfim, que o país poderia cair se tirasse também, né, ou se caísse também o Temer. Mas o fato é que essa situação demonstrou aí uma solução parcial e o convite para a próxima crise. Na verdade, a partir do momento que foi se desdobrando tanto o processo de impeachment quanto o aprofundamento da Lava Jato, creio que o povo brasileiro percebeu que faltava legitimidade não só a Temer, mas a todas as instituições, né? Tanto no executivo, o próprio legislativo, nós temos praticamente 2/3 dos deputados e senadores sendo investigados por crimes graves, quanto às altas esferas do poder judicial, que demonstraram estar mais preocupadas em proteger os criminosos, né, nos outros poderes do que fazer algum tipo de limpeza. E aí, né, nós temos nesse caldo de crise econômica e recuperação muito lenta e falta de legitimidade, de confiança nos poderes, uma situação de instabilidade política gigantesca, né? E ao longo, né, desse processo, por que a recuperação econômica ela aconteceu de forma muito lenta, né? Mesmo depois da maior crise da história do país, onde nós deveríamos observar uma recuperação mais rápida? Ora, porque a base, né, do sistema, de qualquer sistema, é a confiança, né? Se nós não temos confiança e nós temos um processo onde a incerteza é gigantesca em termos do que vai acontecer a partir de 2019, os empresários não vão investir, né? E quando nós temos uma situação onde a camisa de força que é dada pela Constituição de 88 chega a seu auge, né? Nós temos aí o combo, direitos trabalhistas infinitos, impostos infinitos e infraestrutura em frangalhos, sem uma estabilidade até mesmo né, de segurança. Nós não temos nem segurança pública, nós temos aí baixo nível de produtividade do nosso trabalhador. Então, com toda a situação, chegando a um limite da própria estrutura do sistema e ainda com a total falta de confiança nas instituições, o que acaba acontecendo? Não tem como a economia se recuperar muito rápido, porque ninguém vai ter a confiança necessária para investir, sem saber o que vai acontecer nessa próxima eleição, ou mesmo se nós vamos ter o final desse governo, né? Não podemos esquecer que quando estávamos muito próximos de votar a reforma da Previdência, que com todos os seus problemas, todas as críticas que nós podemos fazer, né, se é uma reforma eventualmente injusta, não atacar exatamente os privilégios, né, de alguns grupos de pressão, nós tivemos aí o desmonte dessa reforma por conta de uma acusação aí do Ministério Público. É óbvio, né, que havia aí culpabilidade de Temer, mas fazer uma denúncia dessa, sacudir o país 1 ou 2 semanas antes da votação dessa reforma, foi, de uma certa forma, na minha opinião, uma maneira, né, de manter aí esses privilégios e evitar qualquer tipo de saneamento do país, né? Então é nesse caldo de insatisfação, de esgotamento do nosso modelo constitucional, de total perda de confiança nas instituições, é que nós temos esse movimento aí, né, dos caminhoneiros acontecendo. Não creio que ele foi pensado para se desenrolar dessa forma que se desenrolou. O trigger, né, o gatilho desse movimento foi uma alta
no petróleo, no mundo inteiro, não foi só no Brasil, não é só no Brasil que o combustível está extremamente caro. Nós temos Portugal aí iniciando uma greve, né? Na Europa, combustíveis muito altos. Nós tivemos uma alta do petróleo nas últimas semanas, pela recuperação da economia global, uma alta do dólar por alguns outros fatores que nós não vamos entrar agora. E o elo mais frágil da corrente, né? Ele apresenta aí o baque, né? Uma política de preços que é correta do ponto de vista da empresa, Pedro Parente lá na Petrobras querendo imputar, né, um sistema de extrema eficiência da Petrobras dentro de uma economia que é toda engessada, toda cheia de controles, cheia de tabelamentos, cheia de ineficiências, foi esgaçar ainda mais a situação. E aí o que nós tivemos? Uma indignação de uma categoria que estava no limite, não conseguia mais nem, né, mesmo fazendo milhares e milhares de quilômetros, não conseguia mais pagar suas contas, ressonando na população que está numa situação parecida, talvez não tão aguda, mas já com essa indignação toda, essa falta de confiança no governo, também, né, aderiu a uma revolta difusa contra uma série de coisas. A gente consegue ver o caso específico do preço dos combustíveis, mas e talvez, né, a exigência em si não correta de o governo tem que baixar os preços, o que não é o caso, né? O governo não é o problema, não é a solução do problema. E nós temos então uma revolta difusa na sociedade, num campo até, né, numa fatia cada vez mais representativa da sociedade, exigindo até algum tipo de solução, de uma certa forma, acreditando numa solução mais fácil, mais mágica, de uma intervenção, como se isso, né, fosse resolver simplesmente o problema, né? E aí nós temos um verdadeiro impasse. Tudo isso acontecendo alguns meses antes do processo eleitoral, né, que se busca, então, algum tipo de legitimidade, algum tipo de caminho para o país, né? Então, observe o nível de complexidade dessa situação. Eu até postei hoje no Twitter, será que, né, nós vamos ir até a eleição sem a queda desse governo que tem aí uma 92% de rejeição, segundo as próximas, as atuais, melhor colocando, pesquisas, né? Essa é a questão, né, que nós vamos tentar responder aqui, né? Eu vejo aí que os ânimos estão bem acirrados, intervenção, Bolsonaro traidor, enfim, vamos tentar esclarecer um pouco a situação e depois responder algumas perguntas, né? Já estamos aí com mais de 1.500 pessoas assistindo ao vivo só no canal do Brasil Paralelo e mais 600 pessoas em outros canais. Bom, nós temos aí para essas eleições basicamente três forças que se apresentam, né? Uma das forças é exatamente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro representa, na minha opinião, aquela indignação maior de uma parte cada vez mais considerável da sociedade com tudo que está aí, mas especialmente no que eu acho que é o ponto principal, que é a destruição do Estado de Direito. Estado de Direito no sentido de manutenção da lei e da ordem, né? Da lei natural das coisas e da ordem. Então, quando nós temos um país em que quem comete crimes não é punido e, na verdade, é até beneficiado, né? E quem é vítima de crimes passa a ser aí
o principal responsável pelo crime, ou responsabilizado pelos crimes, né, nós temos aí, obviamente, pouco tempo para um colapso. Não há como manter a ordem sem que haja a lei. E, obviamente, que a corrupção, ela cai exatamente nessa situação também, né? Se você sabe que o risco de você ser punido é muito baixo em relação ao ganho que você pode ter por cometer algum crime, obviamente que os crimes vão aumentar, né, em qualquer esfera, desde o crime lá da corrupção até o crime mais baixo de assaltar alguém, enfim, de roubar alguém. Então, eu creio que esse é um instinto, né, mais básico assim, que o moral do brasileiro que ele percebe que foi quebrado. E é a quebra dessa realidade, dessa ordem, que leva, né, ao voto a uma figura como Bolsonaro, que está ligada à imagem dos militares, que foi uma das únicas instituições que sobrou no Brasil com algum respeito, a recuperação dessa lei e ordem, né? E obviamente que a estrutura do nosso Estado, onde se concentra poder na mão de poucos, se concentra poder político e econômico, né, numa entidade central como Brasília, você facilita, né, o trabalho de roubo e de processo contínuo de concentração de poder, né, e isso leva à corrupção de todo o sistema. Então nós temos uma organização política que leva a essa situação, né? Então, Bolsonaro é uma das figuras. Vamos falar aqui de 3 figuras que nós podemos mapear, 3 forças políticas que estão em jogo aí. De uma certa forma, o Bolsonaro representa também os militares, né? E é por isso que aqueles que desejam uma intervenção militar já e que estão dando força, né, para a manutenção desse estado de greve, podem dificultar, né, a chegada de Bolsonaro ou desse movimento no poder. Talvez ele tenha que acontecer por uma questão de necessidade. Os próprios poderes constituídos podem requerer algum tipo de intervenção militar, só que nesse caso a legitimidade vai ser para defender essa situação que nós temos agora, não uma nova situação, porque vocês têm que entender o seguinte: qualquer processo político que gere algum tipo de poder deve ser através de legitimidade. É por isso, por exemplo, que na Venezuela o Chávez não chegou decretando uma ditadura de início, né? Ele foi tentando sempre dar um verniz de legitimidade nos processos totalitários que ele acabou desencadeando, né? Então, a greve dos caminhoneiros, ou todo esse movimento que essa greve representa, é beneficiário a Bolsonaro num primeiro momento, mas pode se virar contra ele se nós descambarmos aí para o caos completo, ok? Mas enfim, eu estou só mapeando as forças aqui, depois nós vamos falar sobre os desdobramentos dessas forças. Ao mesmo tempo, nós temos aí um candidato ou uma força, né, política de centro. O que é o centro? O centro representa o establishment. O centro ele representa basicamente o PMDB, em conjunto com o PSDB, que não deixa de ser um spin-off do PMDB, né? E essa força de centro que representa esse establishment antigo, que está aí parasitando o Estado brasileiro há bastante tempo, e ele também, né, recebe aí o apoio de grandes empresários, né, de pessoas que de fato também em certa escala parasitam o Estado há bastante tempo através de bolsas, BNDES, crédito facilitado, reserva de mercado e assim por diante. Essa força de centro, de uma certa forma representando também o mercado que não gosta de instabilidade, gosta de reformas, mas não gosta de instabilidade, tenta de alguma maneira se estruturar para ter uma candidatura viável. Por enquanto, o principal representante dessa corrente é o Geraldo Alckmin, está se tentando o Henrique Meirelles, está se experimentando aí
talvez Rodrigo Maia, mas é uma das forças que está em jogo. E a terceira força em jogo é a força da esquerda, né? O seu principal representante, que é Lula, foi preso, né? Pela lei da ficha limpa ele não deve participar das eleições, ou se participar em algum momento deve ser cassada a sua chapa, e se cristaliza aí como principal candidato de esquerda Ciro Gomes, né? E qual é o objetivo dessa força política? Continuar aí uma revolução, né, que foi iniciada pelo PT, onde nós temos um estatismo mais chavista, né? O centro, o que ele quer é deixar o Estado um pouco mais eficiente, mas eles continuando gigante, o Estado continuando como o principal agente aí de organização social, né? O Ciro quer a mesma coisa, só que com a cabeça revolucionária de esquerda, de modificar a sociedade desde a sua base, né? Que é algo que nós já sabemos muito bem o que significa e onde vai acabar. Então essas são as três forças que estão em jogo nesse momento. E no meio desse processo nós temos essa verdadeira revolta popular contra um sistema que está falido, né? Basicamente é isso que nós temos e isso gera muita instabilidade. E a grande dúvida que eu tenho é se nós vamos conseguir chegar até o processo eleitoral sem que haja uma ruptura antes, né? E essa ruptura ela pode acontecer se nós mantivermos o curso dos últimos dias. Só que não necessariamente essa ruptura significa uma mudança de rumo do país. Por quê? E isso é uma coisa importante que eu acho que todos precisam entender. O brasileiro, ele ainda tem, por mais que a consciência dele tenha aumentado nos últimos anos, especialmente depois do desastre, né, do PT, ele ainda tem uma mentalidade estatizante, uma mentalidade socialista, né? E é muito difícil mudar isso em pouco tempo. Então, uma ruptura pode levar, né, não à solução dos nossos problemas por longo prazo, e talvez até a uma solução de curtíssimo prazo para alguns problemas, mas também pode levar a algo bastante negativo. Quando nós estamos no meio do caos, se não tiver um plano muito bem organizado, nós temos aí a possibilidade de desdobramentos extremamente negativos, né? O candidato que, por mais limitações que tenha e que representa uma mudança no sentido, né, especialmente dessa retomada, essa reconstrução da lei e da ordem, é Bolsonaro, que demonstrou uma mudança aí para sua mentalidade mais liberal nos últimos anos aí, até escolhendo Paulo Guedes como seu ministro da Fazenda, um projeto de privatização, de diminuição do Estado e assim por diante, pelo menos num primeiro momento, né, na postura inicial, né. E aqui, pessoal, também tem um aviso que eu preciso dar para vocês. Eu estou nessa apresentação aqui tentando fazer uma avaliação sóbria do que está acontecendo e quais são os possíveis desdobramentos. Não quer dizer exatamente que é uma postura, né, de militância minha, do que eu quero que aconteça, do que eu busco, do que eu almejo. Não, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu não estou aqui fazendo uma apresentação em termos de militância em relação a qualquer coisa. Eu estou simplesmente observando o cenário. Claro que, como eu tenho um viés mais conservador, eu vejo o mundo de uma forma, né, com a minha lente conservadora, mas eu não estou tentando aqui apresentar o que eu quero que aconteça, ou defendendo o candidato X ou defendendo o candidato Y. É importante que vocês saibam disso, né? Então, retomando aí a visão, a ruptura institucional, né, exatamente agora, muitos vão dizer, mas não existe uma instituição, de uma certa forma é verdade, né, mas lembrem sempre,
é tudo uma questão de percepção das pessoas e percepção de legitimidade. A ruptura, exatamente agora, ela tem desdobramentos muito difíceis de prever, né? Pode-se adotar um caminho muito positivo, mas também pode-se adotar um caminho muito negativo. E por enquanto, as forças políticas que se apresentam, há uma chance de uma mudança de direção do país sem a necessidade de uma ruptura institucional, né? Não é só Bolsonaro que está concorrendo, mas até mesmo entre os militares há 70 candidatos aí para as cadeiras no Legislativo, né? Não podemos esquecer disso. Então, basicamente, são essas três forças que nós temos. Bolsonaro representando aí, digamos assim, o anti-establishment, o centro que representa um centro reformista que representa a manutenção de um Estado grande, concentrador de poder, mas porém mais eficiente e que não quebre no curtíssimo prazo, reformas que impeçam a quebra absoluta, mas a manutenção do status quo de uma certa forma, e até a busca por acabar, né, por frear com a Lava Jato. E, em terceiro lugar, a esquerda, né, com as suas propostas sempre populistas e que vão levar à manutenção do crescimento do Estado e da nossa camisa de força em termos de impostos maiores, né, o Estado paternalista, provedor e assim por diante. Entre essas três forças, pela nossa história, né, de busca de consenso, sem rupturas, ainda há uma grande possibilidade do centro, né, ser aí talvez o mais provável ganhador dessa parada. Há o risco da esquerda e há a possibilidade de uma mudança estrutural com hoje Bolsonaro, né. Mas o Bolsonaro, apesar de estar liderando as pesquisas, ele vai ter muitos empecilhos. O establishment não vai aceitar Bolsonaro, já está tentando puxar aí o seu tapete, né? Por exemplo, aquela situação lá ridícula do processo contra ele na discussão que ele teve com a Maria do Rosário, né? A gente vai ter aí o Bolsonaro com pouco tempo de TV, pouca estrutura partidária, ainda há, né, o seu comportamento, que nós sabemos que é bastante volátil, e a gente tem aí a imprensa, né, que é amplamente, né, dominada pela esquerda, produzindo matérias sistemáticas contra o candidato de direita que hoje é Bolsonaro. E nós temos, mesmo que haja, né, a manutenção de Bolsonaro até o segundo turno, a possibilidade de num segundo turno entre Bolsonaro e um candidato de esquerda, se o centro não conseguir crescer, que o mais provável hoje seria um Ciro Gomes, nós teríamos aí uma situação de centro provavelmente, né, apoiando o candidato Ciro Gomes ou o candidato de esquerda, né? Então, nós temos basicamente aí essa situação eleitoral que se apresenta, mas com esse componente de instabilidade que se apresenta antes das eleições, deixando o cenário mais complexo ainda, né? Não podemos esquecer que o establishment também não quer deixar essa eleição muito transparente. Por exemplo, o TSE não aprovou o voto impresso, né? Não cumpriu a lei que foi votada no Congresso. Então isso é muito preocupante e deixa aberta a possibilidade de fraude nas eleições, né? Obviamente, não seria essa fraude para defender um sujeito, uma candidatura, uma força representada por Bolsonaro, né? Então, dentro desse caldo de instabilidade, como é que isso afeta o mercado financeiro, como é que isso afeta a economia e assim por diante. Basicamente, nós temos uma situação onde devemos manter
o dólar, que é o porto seguro, né, do mercado financeiro, pressionado para cima. Nós devemos manter, ao longo de todo esse processo eleitoral, bastante volatilidade na Bolsa de Valores com pressão negativa, né, além da taxa de juros também que deve subir, né, as taxas futuras, mas com grandes viradas, com grandes nuances que devem acontecer ao longo desse processo, dependendo de como nós andarmos aí nas campanhas, nas pesquisas e assim por diante. O que hoje, né, aterroriza o mercado é a grande dificuldade de um candidato de centro crescer. O mercado hoje tem bem mais, né, simpatia, ou pelo menos não tem antipatia por Bolsonaro, a partir do momento que ele demonstrou aí comprar uma agenda liberal, diminuição do Estado, diminuição de impostos e assim por diante. Mas tem dificuldade em acreditar na capacidade de implementação dessa agenda pela sua pequena base, né, no Congresso, e há um verdadeiro terror com a possibilidade de Ciro Gomes, pelo menos hoje, né, com as propostas que ele tem, vir a ganhar essas eleições, né? Então, o mercado vai se movimentar em relação a essas três figuras e essas três possibilidades conforme vai ficando mais claro o desenlace do jogo eleitoral. Só para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui na tela, nós temos aí a variação do dólar. Isso aqui é uma apresentação recente do Credit Suisse, né? uma corretora. Nós temos aí a variação do dólar frente ao real ao longo de vários anos. E nós podemos ver como, né, como nós tivemos uma alta fortíssima na última eleição, na primeira, melhor colocando, eleição de Lula, né, onde o dólar chegou equivalente a R$7 hoje, né? Então, esse seria um patamar muito importante e um possível, né, objetivo de preços caso as coisas descambem, né? E o patamar intermediário é por volta de 4,20, que foi logo após a eleição de Dilma, né? Seria um objetivo aí de curto prazo, já que nós temos a moeda mais ou menos aqui no momento, né? Mais ou menos nesse patamar aqui, fazendo a atualização desse gráfico, né? Então, aqui nós podemos ver alguns potenciais de movimentação do dólar frente a esse cenário de volatilidade e incerteza, e o nível de incerteza aqui já era grande, nos últimos dias aumentou muito, né? Onde nós podemos ter novas paralisações, novos protestos e assim por diante. E aí vem a grande questão, né? Como se proteger dessa situação toda, como entender as ameaças, como entender as oportunidades. Quem quiser, né, saber disso em profundidade, a gente vai ter uma série completa, o dia depois da eleição.com.br, como nós falamos há pouco. O link está aqui abaixo, nós vamos ficar 5 dias falando sobre tudo isso e sobre uma série de outras coisas. Mas eu já posso dar aí um pequeno resumo, né? Basicamente, a partir do momento que você entende que há uma volatilidade grande, que na verdade o Brasil sempre vai ser um foco de volatilidade e incerteza, uma necessidade que você tem, né, é super importante isso, é exatamente ter uma parte do seu patrimônio denominado em outras moedas, investido em ativos fora do Brasil, né? Isso é extremamente importante e pode servir como um colchão, né, que vai equilibrar a sua carteira. Então, esse é um aspecto extremamente importante que nós apresentamos lá no dia depois da eleição. Ter pelo menos parte, né, do seu patrimônio denominado aí em ativos, né, em dólares, e hoje isso é uma coisa muito fácil
de fazer. Eu acho que essa é uma forma de se proteger, não só em relação à situação atual, mas uma política de longo prazo é bastante saudável para qualquer investidor. Okay? Essa é uma forma. A outra forma é você entender a relação entre os mercados e a situação política de cada um desses cenários e identificar oportunidades por fortes movimentos que o mercado faça, né, reagindo aí ao cenário eleitoral. Por exemplo, a cristalização de Ciro Gomes, né, na liderança no processo eleitoral e até mesmo uma vitória, deve gerar uma grande corrida para as montanhas, né, que deve jogar a bolsa muito para baixo, o dólar muito para cima, e que pode gerar oportunidades durante esse movimento, se você tem entendimento sobre como o mercado funciona, para operar, né, para ser o que nós chamamos de trader, e a possibilidade de você fazer alocações mais longas quando o mercado volta, né, ao normal, digamos assim, onde nós não devemos ter um movimento contínuo. O pensamento simplista seria o seguinte: bom, se Ciro Gomes ganhar, é a implosão, é o fim do país, né? De uma certa forma, sim, só que o mercado não vai se comportar dessa maneira, não vai para zero, né? A bolsa não vai valer zero, o dólar não vai valer R$100, pelo menos no curto espaço de tempo. Nós vamos ter um movimento, um padrão normal de comportamento do mercado que é mais ou menos o seguinte: o mercado exagera tanto o otimismo quanto o pessimismo e depois faz uma correção. E essa exagerada e volta, né, do mercado para uma situação de equilíbrio é que oferece oportunidades de algumas operações, né? E é exatamente esse tipo de coisa, esse tipo de forma de agir nessas situações que eu vou tentar explicar lá no dia depois da eleição, né? Mas basicamente, então, tem uma política de longo prazo que você pode seguir para, vamos colocar assim, ter um pouco mais de proteção em relação ao Brasil no longo prazo, que é a instabilidade brasileira, que é você ter uma parte da sua carteira denominada em outras moedas, e a segunda é você entender esse jogo, seja de curtíssimo prazo, seja de um prazo um pouquinho maior, de ligação entre cenário político-econômico e os mercados, né? E como é que você pode aproveitar essas oportunidades. E até mesmo fazer uma análise de prazo um pouquinho de outro escopo, né, para identificar oportunidades empresariais, oportunidades de empreendimento e até a colocação da sua profissão, né, da sua carreira. Então, eu creio que o entendimento dessas dinâmicas pode ser extremamente salutar para você, né? E é por isso que, junto ao Brasil Paralelo, eu desenvolvi esse conteúdo que nós vamos apresentar a partir do dia 18, né? O dia depois da eleição.com.br. Ok? Bom, feita essa apresentação de tudo o que está acontecendo aí, das forças em jogo, dos focos de instabilidade, né? Vou passar a responder aqui algumas perguntas, né? Vamos responder aqui algumas perguntas. Vamos lá. O que achamos aqui de perguntas? Pessoal, ficar colocando intervenção, Bolsonaro, blá blá blá, acho que não tem muito porquê aqui, né? Quero saber de perguntas. Vamos lá. Gustavo, aí tem uma pergunta sobre isso. Qual a chance de uma intervenção militar na sua opinião? E você vê isso como algo positivo ou negativo, né? Bom, vamos lá. No ponto onde nós nos encontramos no processo aí de luta política, há poucos meses de uma eleição onde há aí uma chance do candidato que representa os militares ganhar, eu acho que não sei se faz muito sentido
algum tipo de intervenção. Talvez a intervenção faria sentido no sentido de garantir que o processo eleitoral ele seja limpo, né? Ele seja isento de puxadas de tapete e de sacanagens com votações secretas, né? E tudo mais. Eu acho que esse é o ponto focal aí que deveria qualquer pessoa interessada na manutenção de um cenário que não seja o caos, e do caos pode emergir coisas positivas e coisas negativas, né? Eu acho que esse seria um caminho salutar, a garantia de eleições limpas, número 1, né, de um processo eleitoral limpo, e, em paralelo, a busca, né, a defesa dos temas que realmente são condizentes com quem quer ver um país sendo resolvido, que é aí a diminuição do tamanho do Estado, né, a maior eficiência, o restabelecimento da ordem, da lei, né, a busca aí por privatizações, a busca por menores impostos, a busca por descentralização do poder, uma reforma política, né, que institua um voto distrital, por exemplo, um recall, são questões que nós devemos nos concentrar. Agora, quando eu avalio, defendo que eu preciso baixar o preço da gasolina através de uma ação governamental, né, que é a solução de curto prazo, obviamente que isso não ajuda nada. Isso aí dá mais poder ainda para o Estado, né, que é o problema, né, em primeiro lugar, né, como o Reagan falava. O governo não é a solução, é o problema. Só que isso é muito mais difícil de explicar do que simplesmente resolver o problema, do que defender, né, a resolução do problema de maneira fácil. A esquerda tem mais força eleitoral usualmente porque ela vem com uma solução fácil. A solução fácil é a seguinte: o país não vai para frente porque o Estado não garante aí as coisas que a população precisa. E para o Estado garantir as coisas que a população precisa, ele precisa aumentar os impostos, especialmente daqueles malvados, né, ricos que exploram os demais. Essa é uma leitura que é muito fácil, né, é muito fácil de vender isso. Número 1, porque o raciocínio é simples. Número 2, porque tira a responsabilidade das minhas costas, né? E todo mundo gosta disso. Se eu não tenho condições, se eu não tenho riqueza, a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é de alguém que está me explorando, né? Então é um discurso muito simples. Agora, você explicar que, na verdade, para diminuir a pobreza, você tem que passar por um processo de diminuição do tamanho do Estado, cortar, entre aspas, os benefícios, que não deixam de ser migalhas, né, para manter o status quo. E aí sim você vai dar espaço, né, para descentralização do poder, para livre iniciativa, para a possibilidade de você criar riqueza através do seu esforço, do seu trabalho. Essa explicação é mais complexa, né? Essa explicação é mais difícil de apresentar. E aí nós temos uma dificuldade em vender isso de forma eleitoral, né? Por isso que o populista ele sempre tem vantagem em relação ao realista ou aquele bem intencionado candidato, né? Vamos lá, tem talvez 1 milhão de perguntas, vou tentar ver rapidamente aí o que é mais fácil. Vamos ver aqui. Leandro, vale a pena comprar dólar nesse momento? Vi que o gráfico apresenta, né, aponta alta nos períodos eleitorais. Se li bem o gráfico, né? A resposta é depende, né? Como política de ter uma parte da sua carteira no longo prazo investida em títulos, né, ativos fora do Brasil, vale a pena, né, começar essa política, e independe um pouco do preço do dólar agora. É uma política de vários anos, de décadas. Você quer ter 10, 20% da sua carteira em ativos em dólares. E hoje em dia isso é facilitado. Você pode investir usando uma corretora estrangeira, um banco, enfim, abrindo uma conta eletronicamente. Algumas corretoras americanas exigem um depósito mínimo de $2.000, né? Basicamente são 2 iPhones. Então isso deixou de ser uma coisa para rico, vamos colocar assim, como se achava no passado, e ainda se acha, né?
Então, se a ideia é uma operação de longo prazo, manter parte da sua carteira em ativos em dólares, eu acho que faz sentido. Do ponto de vista de comprar agora para especular, você tem que ter algum conhecimento para fazer isso, né? Então, a resposta simples seria sim, mas ela não é correta, né? Se você sabe como fazer isso, aí você pode explorar a situação. Mas sim, há uma tendência em períodos eleitorais, especialmente aqueles que geram incerteza como o atual, de produzir uma alta no dólar, porque é o ativo de segurança no mercado brasileiro, né? Quando o mercado brasileiro sente que a situação é incerta, o mercado brasileiro corre para o dólar, né? Você acha que Temer vai renunciar ou é mais provável derrubarem ele? É muito difícil derrubar um presidente num sistema presidencialista. A gente viu o trabalho que deu com a Dilma, né? E ainda há pouco tempo assim na eleição. O que pode acontecer é uma situação de insustentabilidade absoluta onde ele renuncie. E aí nós teríamos aí um Rodrigo Maia, né, indo para a presidência e provavelmente sendo o candidato que seria escolhido numa eleição indireta, que é o que diz a Constituição e foi regulamentado agora, ou está sendo regulamentado pelo Senado, né? E aí nós poderemos ter a tentativa de todo tipo de jogada, como a criação do semipresidencialismo ou do parlamentarismo e assim por diante, o que geraria uma grande volatilidade, não seria aceito pela população, né, não teria legitimidade. Então, essa situação está em aberto e aumentou a chance agora com a manutenção de protestos e novas greves sendo prometidas e assim por diante, né? Então, não podemos descartar essa possibilidade. E uma intervenção militar agora seria tudo que os militares não querem, né? E de uma certa forma nós temos uma parte da esquerda querendo isso para conseguir impor essa narrativa do golpe. Mas pode-se chegar numa situação que o próprio Temer peça uma intervenção militar de fato, declare um estado de sítio, se as coisas saírem do controle. E aí, novamente, vai ser uma situação de pouca legitimidade. O que os militares vão fazer? Vão fazer uma eventual limpeza que muita gente imagina? Não vejo essa postura nos militares hoje numa eventual intervenção exatamente agora, né? Na verdade, seria a perda de legitimidade dos militares para eventualmente ter uma postura mais agressiva com a legitimidade eleitoral, né? Basicamente, é assim que eu vejo no momento. Qual seria o pior candidato para esse momento no país? O pior candidato para o país é um candidato de esquerda que defenda, né, a manutenção de um processo aí petista que nós tivemos aí nas últimas 2 décadas, né, de continuação, né, do Estado, né, de colocação da figura do Estado como o principal agente social, econômico, político, concentração de poder, aumento de impostos, o que vai levar a aumento de corrupção e degradação aí do país. Mas temos que pensar uma coisa, e aí é um aspecto muito importante. Esse processo ele não é contínuo. É muito provável, até é possível, é muito provável, que numa eventual eleição de Ciro Gomes, nós tenhamos uma situação de total estresse do mercado, o dólar vai explodir para cima, a bolsa cai, e aí ele toma algumas medidas populistas que fazem com que a economia se recupere rapidamente, porque ele vai, obviamente, buscar a solução mais fácil para conseguir apoio popular, né? Que é o que a esquerda sempre faz. Então nós teríamos o quê? Pode ser, por exemplo, o uso das reservas cambiais do país para reativar a economia, o que produziria um grande crescimento econômico de curto prazo para uma posterior situação de inflação, né, de colapso e assim por diante. Mas, né, num primeiro momento, funcionaria, porque o socialismo sempre funciona num primeiro momento, né, numa primeira movimentação, como aconteceu com o próprio PT, que ainda teve a sorte de pegar um cenário internacional muito favorável e a esperteza de não mudar o tripé econômico aí gerado ainda no governo FHC, né. Vamos ver mais umas questões aí. O que você achou da entrevista do Ciro Gomes ontem no Roda Viva? Bom, a entrevista do Ciro Gomes demonstra, né, se você lê nas entrelinhas, ele tem muita capacidade de expressão, ele tem articulação, ele sabe se expressar,
sabe enganar muito bem, né? Sabe mascarar o projeto estatizante, né, esquerdista mais radical que ele tem. Mas se você ler nas entrelinhas, você vai ver o que ele falou. Ele falou que basicamente o petróleo é nosso, né? Ele falou que não quer o mercado tutelando a democracia, o que parece ser bonito e até faz algum sentido, mas ele quis dizer que os capitalistas malvados é que prejudicam, né, a democracia brasileira, basicamente é o que a esquerda sempre acreditou. Fez uma colocação aí que foi um agrado, né, para a esquerda mais radical, falando lá da frase mais famosa, que é atribuída ao Che Guevara, mas não é do Che Guevara, né? Hay que endurecer pelo não perder la ternura jamás, né? Basicamente chegou ao ponto de falar que a Venezuela vive esse momento por culpa da oposição, principalmente. Não chamou Maduro de ditador nem de golpista, a oposição que é intransigente e que está a serviço dos Estados Unidos, né? Então, por aí a gente tem uma pequena amostra de quem é esse sujeito e do que aconteceria com o país caso ele fosse eleito. Novamente, nesse processo que você tem que estar atento se você quer aproveitar algumas oportunidades ou se defender das ameaças, que ele não é linear, né? Ele não é assim, Ciro Gomes eleito e o país acabou no dia seguinte. Não. Talvez até a gente tenha um período de bonança por algum tempo. Por quê? Porque ele vai tentar ganhar a legitimidade, que ele não vai ter se ele for eleito, né? Porque vai ser uma eleição pau a pau e há uma oposição forte contra qualquer candidato de esquerda. Ele vai tentar ganhar essa legitimidade através de um truque que gere uma bonança de curtíssimo prazo, né? Basicamente é isso. Gustavo Mendes fala que o Ciro Gomes é socialista fabiano. Não. Socialista fabiano, Gustavo, é o Geraldo Alckmin, né? É o Henrique Meirelles, é até mesmo o Rodrigo Maia. O Ciro Gomes é socialista mais radical mesmo. Ele só deixa isso bem, né, escondido ou bem, né, manipulado. Ele se expressa muito bem e consegue convencer quem não está preparado para entender, né, o que ele fala. Okay. Operar venda no índice Bovespa seria uma alternativa para não correr para o dólar? Aqui uma pergunta, né, mais para o lado do trading. Sim, é uma possibilidade, mas o ideal é buscar, né, o entendimento e operar esses dois mercados. Paulo Guedes é um bom nome? Paulo Guedes é um excelente nome. Talvez o melhor nome que nós temos no país para o cargo, né? A grande questão é: Bolsonaro de fato vai apoiar o Paulo Guedes e vai defender políticas não populistas, né? Coisas não populares aí que terão que ser feitas, né? Essa é a grande questão, a grande dúvida do mercado e eu digo até uma dúvida minha também, né? Cirão é mais radical que o Lula? De uma certa forma, eu diria que sim, né? De uma certa forma, eu diria que sim. Qual a chance real do Bolsonaro? Pergunta o Márcio Miranda. Olha, a chance é real e ela aumentou nos últimos dias, nas últimas semanas. Porque, novamente, o Bolsonaro representa esse resgate da lei e da ordem, por mais que ele tenha problemas sérios, né, dificuldades sérias. Ele mesmo coloca que não entende de economia, né, ele tem uma certa dificuldade de expressar em alguns momentos, ele tende a cair aí por uma postura um pouco mais populista, né, tem uma série de dificuldades. Mas eu acho que as maiores dificuldades para a eleição dele não estão, né, na figura dele em si, ou nos erros que ele comete, mas sim em todas as forças contrárias a ele, né, que fazem parte do establishment, a própria imprensa, a própria mídia, né, e o próprio centro, que tem muito poder político, por mais queimado que esteja, né. Tem muito poder, tem muita capilaridade, o PMDB e o PSDB tem uma estrutura partidária gigante, tem muito recurso, tem tempo de TV, então acho que esses são os maiores desafios aí para uma candidatura de Bolsonaro, mas sem dúvida há chance sim dele ser eleito, sem dúvida alguma. Ok? Todo mundo pensando em eleições e o Brasil no caos. Sim, é que as duas coisas elas são juntas, né? Estão acontecendo juntas aí, Cláudio Nunes.
Heron Silva coloca: existe democracia no Brasil? A urna eletrônica é confiável? Bom, vou começar pela segunda pergunta. Não, a urna eletrônica da maneira que ela é apresentada hoje, que nós temos hoje, né, o seu funcionamento, ela não é confiável. Isso já foi demonstrado por várias pessoas muito bem qualificadas, né? Enfim, não é confiável, não é. Né? Em relação à democracia, nós temos um arremedo de democracia, né? Há uma percepção que nós temos escolha, né? E essa percepção ela é muito exagerada, né? Nós temos poucas famílias, poucas oligarquias controlando o processo político. Né? E isso não é democrático. Nós temos concentração de poder, isso não é democrático. Nós temos poucas ferramentas para acabar com um governo que não segue as nossas ordens. Né? Enfim, o Brasil não é muito democrático. Nós temos pouca liberdade de expressão. Né? Enfim, são bases da democracia que nós não seguimos. Ok. Vamos ver. Sou membro do Brasil Paralelo e filiado ao Novo. Gostaria de saber por que o Brasil Paralelo ignora o Partido Novo, o melhor projeto que existe em termos de política. Bom, eu não sou porta-voz do Brasil Paralelo, né? Apesar de estar junto aí no Brasil Paralelo desde a sua fundação. Não se ignora o Partido Novo, até acho que já foi apresentada muita coisa do Novo no Brasil Paralelo, de outros partidos. O Brasil Paralelo não é um movimento político per se, né, especialmente político partidário, né, mais político do ponto de vista filosófico, mas eu vejo aí o Partido Novo com ideias interessantes, mas ainda com uma estrutura muito inflexível, uma postura mais assim de empresa. Um partido político não pode ser uma empresa, né? Eu vejo aí, eu torço, né, para que o Partido Novo evolua e vire aí uma força política competitiva, mas no momento eu não consigo enxergar isso acontecendo para essas eleições, né? Infelizmente eu não consigo. Ouvi a apresentação do Amoedo no Fórum da Liberdade. Ele não emocionou, leu alguns slides, se coloca com uma postura muito técnica, muito executiva e não como político. E por mais que boa parte da sua agenda esteja correta, né, e a qualificação dele como um executivo de sucesso também é interessante, eu não vejo aí força para conseguir vender um projeto político, porque na política você precisa de emoção, política não é razão. Né? Esse é um aspecto importante. Vamos ver mais umas questões aqui. Controle de preços é socialismo, exatamente. Controle de preços é socialismo. Vê a possibilidade de algum cisne negro nas eleições, né? Para quem não conhece o termo cisne negro, seria um termo onde você tem basicamente uma coisa muito inesperada acontecendo. É óbvio que eu vejo, porque quando você tem uma situação muito incerta, aumenta a chance de cisne negro, aumenta a chance de alguma coisa muito improvável acontecer. Né? Então, há sim a possibilidade de vários cisnes negros nessas eleições. Né? E isso gera instabilidade, isso gera incerteza. Incerteza é algo que o mercado abomina. Isso vai gerar a bolsa em queda, dólar pressionado para cima ao longo de todo o processo até que se enxergue alguma estabilidade. Okay? O anarcocapitalismo é possível aqui? Eu acho que não é possível em lugar nenhum, né, para ser bem sincero. Bem, amigos, nós
fizemos uma grande apresentação. Lembro aos amigos, novamente, né, que tem um link aí abaixo do vídeo, ou você pode ir direto ao diadepoisdaeleição.com.br, onde nós vamos ter um debate aí, uma série de episódios produzidos em conjunto com o Brasil Paralelo, explicando como é que o Brasil chegou até aqui, o que podemos esperar nesse cenário eleitoral, quais os cenários que se apresentam, como se proteger, né, ou identificar aí ameaças nesse cenário. Inscrição gratuita, o diadepoisdaeleição.com.br, né? Agradeço aí imensamente a presença de todos e desejo uma ótima noite a vocês, né? E nos mantemos em contato aqui neste canal e pela internet e em outros canais. Muito obrigado mesmo e até mais. Tchau, tchau.